Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um SET Experience Tracks. O Tracks é um dos eventos em formato digital do SET Experience 2022, onde debatemos os assuntos mais quentes em tecnologia, mídia e entretenimento. Contamos com o chat para comentários e network entre participantes e convidados, e o Q&A para perguntas diretas aos nossos palestrantes ao final do debate. Neste episódio abordaremos o tema Produção Remota, a realidade trazida pelas produções remotas. Ainda há desafios? Para este debate, contaremos com a presença de nossos convidados. Felipe Domingues, gerente de pré-vendas da CIS Group. Mari Guidini, diretora de vendas da Lucid Link. Eduardo Muni, diretor de vendas da TVU. Sejam todos bem-vindos. Bom, Felipe, como a gente sabe, as diferentes ferramentas hoje disponíveis no mercado para a produção remota deram um novo cenário hoje para o nosso mercado, né? A pandemia, de certa forma, acelerou muito esses processos. Existia aí uma questão de receio para fazer as produções, sobretudo ao vivo, né? Para seja ela de futebol ou dos diferentes eventos do nosso mercado. Mas, enfim, isso tudo evoluiu muito. Hoje a gente tem produções desde o modelo mais tradicional da produção remota até a produção em nuvem, né? E eu gostaria que tu dividisse um pouco conosco, assim, a experiência da CIS com relação a essas diferentes modalidades, né? Então, convido para ti a dividir conosco um pouco a experiência de vocês. Legal, obrigado, Cauê. Obrigado a SET também pela oportunidade. E é isso, né? Acho que a gente foi meio que forçado a acelerar o processo do jeito que você falou. Então, assim, existia esse receio em relação aos protocolos de transmissão via internet. Eu acho que tudo que já existia foi amadurecido, e viu-se que era perfeitamente possível e ainda surgiram novas possibilidades. Então, gente, a ideia é que hoje a gente conceitue exatamente que tipos de transmissão nós temos, né? Não vou falar especificamente de um fabricante ou outro que a CES representa, mas em si o conceito, que tipos de transmissão que a gente tem, o que a gente tem visto nesses últimos tempos e quais são os desafios que a gente tem encontrado. Então, eu vou dividir em dois grupos, né? O grupo de produção remota em live, onde a gente realmente tem o conteúdo sendo produzido, a gente tem o sinal indo para o switch, sendo feito o corte e indo uma transmissão ao vivo, e uma produção remota baseada em arquivos, onde a gente tem a colaboração de várias pessoas de diferentes lugares para uma mesma edição, para o mesmo projeto. Então, falando do live, o que a gente tem, né? A gente tem uma primeira opção que é transportar os sinais do lugar do evento, né, para ser produzido na emissora ou numa produtora, e a segunda opção é levar esses sinais para a nuvem, produzir na nuvem e entregar diretamente do cloud para o destino final. Então, ele pode até voltar para a emissora, ele pode ser produzido, a gente pode levar esse sinal para a nuvem, produzir lá e trazer isso de volta para a emissora, ou entregar diretamente, por exemplo, numa plataforma OTT, ou até em Cable TV, a gente poderia ter vários destinos. Falando do conceito da primeira opção, que a gente traz isso da Venue, né? Então, a gente traz isso do local, do estádio, para ser produzido na emissora. Então, a gente tem aqui um exemplo conceitualmente, a gente tem o encoder e o decoder de um lado. Na verdade, ele não é um encoder e decoder, mas ele é um transceiver. A gente consegue codificar vários sinais, por exemplo, pegar várias câmeras que estão na Venue, fazer, que é um dos primeiros pontos aqui, a sincronização dos sinais, fazer a sincronização, porque a gente sabe que existe uma latência para a transmissão via internet. Então, assim, existe a gente chama de jitter de pacotes e tal. Então, assim, para a gente manter tudo alinhado, a gente tem que ter uma forma de colocar todos os sinais em sincronismo. Então, isso é um dos desafios. E isso pode ser vencido com várias tecnologias hoje. Aqui a gente mostra o TVU RPS como exemplo. Ele faz a sincronização de todos os sinais e entrega esses sinais para a emissora. Por quê? Porque você vai ter câmeras em diferentes ângulos, então você tem que cortar ela no momento exato, porque a gente não está cortando um sinal que está vindo de uma transmissão e para outra transmissão, e sim ângulos diferentes de câmeras a partir da mesma transmissão. E isso também vale para os sinais de volta. Então, a gente tem os sinais de volta, a gente pode devolver sinais
aonde a gente vai ter os retornos tal, que vão aparecer lá para as pessoas que estão no estádio. Então, a gente tem uma comunicação bidirecional, né? Outros desafios, a baixa latência, a gente tem que garantir a baixa latência, então a gente está numa transmissão ao vivo, então quanto menor a latência, melhor. A gente não quer que ninguém saiba, escute o gol primeiro, a gente quer que realmente a latência seja garantida para que a gente possa fazer a transmissão e garantir que as pessoas assistam no time correto, né? Então, a gente tem como experiência aí transmissões acontecendo, levando um sinal de um para o outro, de um lugar completamente diferente, distante, em meio segundo. Então, é um número muito bom. Quais os protocolos de transmissão garantem essa latência, né? Essa baixa latência, e também, baseado nos protocolos de transmissão, existem protocolos abertos, protocolos fechados, cada fabricante, às vezes, prioriza o seu, porque ele consegue fazer uma relação em relação à proteção e qualidade, ele consegue fazer uma boa relação, cada um tem a sua otimização, mas existem protocolos também de mercado. Então, normalmente, cada fabricante tem o seu, mas também está abertos a protocolos de transmissão de protocolos abertos. A redundância é extremamente importante, então a gente pode fazer a agregação, às vezes, de mais de uma rede. A gente tem 2 redes por onde ele vai, eu posso agregar um Wi-Fi, eu posso ter modems externos, então existem várias maneiras da gente garantir essa redundância, essa agregação de internet providers, né? E o túnel para tráfego de dados. Então, por exemplo, nesse equipamento aqui, a gente consegue montar um túnel separado, onde ele faz a comunicação, ele garante, ele abre uma rede, é como se você tivesse uma rede local. Então, ele garante isso. Então, eu vou pingar um IP, eu enxergo o IP dentro daquele range do mesmo lado, do outro lado. Então, isso quer dizer que eu estou na mesma rede. Então, se eu preciso fazer um controle de câmera, se eu tenho uma parte de comunicação, se eu tenho áudio por IP, eu consigo fazer tudo isso dentro desse túnel. Então, eu garanto que a minha transmissão ela vai ser completa, né? Eu não vou ter só a transmissão simplesmente de um sinal de um lado para o outro, mas eu vou ter toda a outra parte que eu poderia ter, por exemplo, os operadores de câmera, de controle, os operadores de vídeo de um lado e podendo ter as câmeras do outro lado. Aqui é um outro cenário, onde a gente tem, no próximo slide eu vou também ter mais uns exemplos, mas aqui é onde a gente produz, a gente leva o sinal para a nuvem, produz e entrega diretamente do cloud. Aqui tem um exemplo de uma transmissão onde a ferramenta, né, ela roda num cloud público, que é a AWS, nesse caso, mas ela poderia rodar em outra cloud. Então, a gente tem os encoders aqui, levando o sinal para a nuvem, sendo feita a produção aqui, através de um gateway. A gente pode ter operadores fazendo isso de forma remota, então, em qualquer lugar do mundo, pode ser no próprio centro de produção, ou remotamente ou no próprio site e entregando isso para diversas plataformas. Então, a gente tem a operação, toda a ferramenta rodando na nuvem, a gente tem todo o all-in-one ali, onde a gente faz áudio, grafismo, vídeo na nuvem e entregando diretamente da nuvem. O que a gente tem que garantir? Sincronização dos sinais, que também é parte do outro modelo. A conexão na internet, né? Então, a gente tem que ter uma boa conexão de internet. A baixa latência, ela também vem nesse modelo. Então, você vê que tem pontos que são muito pontos em comum, independentemente se você produz no cloud ou não, né? A equipe, ela pode estar em diferentes lugares, então, como é que a gente garante isso? Então, hoje, a transmissão WebRTC, você pode transmitir as interfaces, né, de operação, os front-ends ali para usuários em diferentes lugares do mundo. Então, isso com uma baixíssima latência, a gente consegue realmente ter operadores. A gente pode ter operadores, por exemplo, eu posso ter um operador de grafismo, um operador de vídeo, um operador de áudio em diferentes lugares participando da mesma transmissão. A comunicação, ela já acontece dentro da plataforma, então já existem ferramentas existem ferramentas específicas para isso, mas a própria ferramenta que roda na nuvem, ela já provê essa comunicação. Então, aqui a gente consegue ter a comunicação em tempo real, todo o acesso via feito web
e todo mundo já estava acostumado, né? Um dos desafios assim que as emissoras acostumem cada vez mais com o modelo SaaS, com o modelo não CAPEX, né? Onde você compra uma vez e pronto, mas saber que aquilo você sempre vai ter atualizações, aí o sistema vai estar sempre atualizado e você vai sempre ter o suporte. Então, você paga aquilo como um serviço, né? Então, aqui é a continuação, onde a gente tem alguns exemplos, né? Que a TVU Producer é uma solução turnkey. Depois a gente pode falar isso em relação ao que é a solução turnkey, o Simple Life e o Iverts Bravo. Em relação à solução turnkey e o Traga Sua Cloud, a diferença é que você, por exemplo, no caso da TV, você não precisa se preocupar com o cloud. Então, você simplesmente recebe um endereço web, onde você tem um usuário e senha. E você já está usando a ferramenta. É super rápido, super fácil, super dinâmico. Então, assim, com 5 minutos você já subiu uma instância, você já pode usar e está pronto. Então, você não se preocupa com o cloud provider. E nos outros, você provê o seu cloud, que traz flexibilidade, que você pode ser AWS, Azure, Google. Então, você pode prover o seu cloud, e aí existe uma instalação dessa ferramenta lá, e a ferramenta, você só que são 2 processos diferentes. Você trata a ferramenta com um desses fabricantes e provê o seu cloud. Então, o cliente tem 2 custos separados e não tudo num lugar só, como a TVU. Agora, produção remota baseada em arquivos. A primeira opção, no nosso entendimento, seria um storage e um nearline na emissora, tá? Então, assim, os storages NLIs, que são as estações de edição. Então, as estações de edição e o storage ficariam na emissora, e aí a gente acessaria isso de forma remota, por exemplo, com o Teradit, que é com a tecnologia PC over IP. Eu vou falar um pouco disso daí. Uma segunda opção é o storage na nuvem e as estações de edições remotas, né? Então, a gente tem o storage na nuvem e a gente tem várias estações remotas. E uma terceira opção seria o storage e as estações de edições na nuvem, que elas também seriam acessadas via Teradit, por exemplo, mas aí eu não tenho nada on-prem, eu tenho tudo na nuvem. Acho que com os diagramas vai ficar mais fácil de entender. Nesse caso, a gente tem uma estação, a gente tem a estação de edição, a gente tem a estação de vocês aqui, né, do cliente desse lado, onde temos storage e as estações de edição, e elas são acessadas, podem ser acessadas de dentro da própria emissora ou de forma remota, via internet. Então, para essa tecnologia, a gente usa uma ferramenta chamada Teradit, que ela usa uma tecnologia chamada PC over IP, onde o desktop ele é transportado, os pixels, né, eles são transportados de um lado para o outro. Você virtualiza aquele desktop e leva ele de um lado para o outro. Então, isso é uma ferramenta assim que acho que veio realmente para ficar. A gente teve uma difusão dela muito grande no começo da pandemia. A gente, como experiência aqui, compartilhando que a CAS viveu, a gente tem clientes recorrentes, inclusive, dessa ferramenta, que, assim, uma vez que começaram a utilizar, já não conseguem mais ficar sem, porque isso traz muita flexibilidade. Então, às vezes, alguém está de licença, às vezes você quer contratar um recurso que ele não está naquela cidade ou ele não está naquele país. Então, essa ferramenta, ela traz muita flexibilidade. Garantido, e isso, obviamente, garantido com baixa latência. O conteúdo todo protegido, nesse caso. Então, imagina que, assim, o conteúdo, ele entra e sai da emissora via fluxos normais. Então, a gente não tem essa... eu não estou na minha casa e consigo jogar aqui, arrastar ele para o timeline do meu editor. Não, porque meu editor, a máquina ela está lá na emissora e eu só estou trazendo o desktop para mim. Então, ele segue o fluxo padrão, né? Que a gente chama o fluxo padrão. No segundo caso, a gente tem o storage na nuvem e as estações de forma remota. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente vai ter a própria Lucid Link falando, né? A Mary vai falar. Então, eu vou deixar os detalhes para ela. Mas o importante é que, assim, que os desafios aqui é realmente tratar o storage como se ele fosse local. Então, a gente poder levar essa experiência para o usuário, para ele entender, assim, para ele não importa onde o storage está.
Então, ele enxerga isso. Ele vai fazer o playback vai acontecer instantaneamente. Existem existe uma tecnologia por trás disso que faz com que permita o usuário ter a experiência como storage de força interna. Mas isso eu vou deixar para Mary depois, tá? Então, todos esses outros detalhes. Mas isso aqui é um exemplo onde, por exemplo, eu teria nessas cidades, Los Angeles, São Paulo, Londres, aonde a gente tivesse. Ali a gente tem usuários remotos, mas acessando o mesmo storage, colaborando em cima do mesmo storage. Mas eu tenho, por exemplo, o cara está usando o Adobe em Los Angeles, ele está usando a DaVinci em Londres, por exemplo, está usando o Pro Tools em São Paulo, mas eles colaboram com o mesmo projeto. Mas eu tenho na estação do cara instalado, o cara tem um laptop em casa com o Adobe instalado. Então, é esse o conceito. E a gente também tem, por exemplo, aqui, tudo instalado na nuvem, ou seja, storage e os editores. Então, eu posso instalar, por exemplo, Media Composer, Adobe na nuvem, e ter o storage na nuvem e acessar isso via forma remota, que seria o Teradit, que é lá do primeiro exemplo. Só que no primeiro exemplo, a gente viu que está tudo dentro da emissora. Então, eu tenho lá, virtualizado ou não, eu levo isso para minha casa, eu trago essa tela para minha casa, e nesse caso eu estou trazendo a tela que está instalada na nuvem. Tem uma VM na nuvem, por exemplo, que é a minha estação de edição, e eu acesso ela remota via Teradit. Então, com isso, a gente precisa das mesmas coisas, né? As mesmas características. A gente tem que ter a baixa latência para ter o Teradit, o PC over IP. A gente tem aceleração de transferência de arquivo, então eu tenho essa transferência. Existem, por exemplo, aqui, como exemplo, no caso da EditShare, é o Expedite, que faz essa aceleração, e no caso da Avid, a gente tem o File Catalyst, que são aceleradores que assim, já estão embutidos na ferramenta, que fazem parte do processo. Então, isso foi um dos desafios vencidos, porque a transferência ia demorar muito para subir e descer arquivo, e aqui a gente consegue de forma bem rápida via aceleração. Então, os desafios é um ambiente escalável, então você pode começar com um editor e ter vários editores nesse caso. É um serviço completamente SaaS, então vem naquele novo desafio, nesse novo conceito, mas que eu acho que é cada vez mais usual, não só para vocês, emissora ou produtora, mas para a gente como ser humano também, né? Assim, como pessoas, também nós temos vários serviços hoje que já são SaaS, então acho que é cada vez mais usual para a gente de uma forma geral. Então, quantos subscriptions a gente tem na vida, né? A gente tem, eu pelo menos assim, de forma pessoal, eu tenho vários subscriptions, não só esses de OTT, mas eu tenho o streaming, né? Mas assim, por exemplo, um filtro de água. Então, hoje, um carro, tem várias coisas hoje que a gente, assim, vários objetos hoje que a gente realmente pode contratar como serviço. E o Data Egress, que é sempre o vilão, que é o que a gente tira para levar para a nuvem, a gente não paga nada, para tirar, a gente paga. Então, existem formas de, por exemplo, essas empresas têm parcerias com os cloud providers, onde ela provê um custo mais atrativo, e às vezes isso já está embutido no próprio serviço. Então, não importa o quanto você consuma, a sua conta sempre vai ser fechada. Então, se eu contratei 1 tera, eu vou pagar por aquele tera, eu não preciso me preocupar. Com determinadas soluções, eu não preciso me preocupar com o quanto eu vou tirar de lá, porque isso é sempre um medo de que essa variável que é o egress, o quanto você tira, isso possa se tornar um problema, que você não tem o controle. Mas em muitas soluções, vocês vão ver, isso já pode ser fixo e garantido para que não exista nenhuma surpresa. Então, era isso que eu queria compartilhar. Cauê. Maravilha, obrigado, Felipe. O cardápio de opções é grande, né? Às vezes, talvez até um pouco difícil de escolher, mas eu queria aproveitar o teu gancho a respeito da parte de storage na nuvem para convidar a Mari para nos falar um pouco aí da LucidLink, né? Como a LucidLink nos auxilia a vencer um desses desafios, né? Então, está contigo agora, Mari. Obrigada, Cauê. Muito obrigada, time do SET, pela oportunidade de falar sobre a LucidLink aqui com vocês hoje. Então, a LucidLink, nós somos um sistema sofisticado de armazenamento de arquivos na nuvem para todos os tipos de organizações, né? Nós fomos uma empresa fundada em 2016.
nós desenvolvemos um sistema de arquivos em nuvem de alto desempenho, o mais rápido e premiado no mundo, que transmite todos os tipos de arquivos, não importa o tamanho e é sob demanda. Na mesma hora, instantaneamente, para equipes, como o Felipe estava falando, para equipes distribuídas em todo lugar do mundo. E o nosso produto tem como base um protocolo de arquivos em nuvens revolucionário e de verdade único no setor. Então, o que faz isso ser único é porque a maioria das coisas que temos, as outras opções que nós temos, né, eles veem um objeto como um file, como um bloco. E para a gente, não. Nós vemos cada objeto como vários blocos de 256 kilobytes. Então, isso ajuda a ser muito seguro e ajuda com que só as pessoas que têm acesso ao file space conseguem ver. Ou seja, nem nós, LuciLink, nem o seu provedor do cloud consegue ver os arquivos que você tem dentro da plataforma. Então, é revolucionário, é muito diferente, e a melhor parte de tudo é que você não precisa trocar, mudar, fazer nenhuma alteração da forma que você trabalha, porque a LuciLink, por mais que seja na nuvem, nós demonstramos como se fosse um disco local no seu computador. Ou seja, nós somos transparentes para vocês e vocês só podem continuar usando como se fosse o local storage de vocês no computador. Independente de que tipo de sistema operacional que vocês tenham, seja MacBook, seja Linux, o que for, nós aparecemos da mesma forma para todos eles. A melhor parte também é que não precisa mais compartilhar e sincronizar como vários outros aplicativos que tem hoje em dia aí fora. Mas, falando um pouquinho mais sobre a LuciLink, nós temos mais de 40 mil usuários e mais de 1.100 empresas em mais de 40 países. Nós estamos em todos os continentes hoje em dia. Nós gerenciamos mais de 15 terabytes de armazenamento, e o nosso maior cliente tem mais de 1.000 usuários, e eles chegaram a 1,5 terabytes. Então, nós trabalhamos em escala na produção, e nós vamos trabalhar também independente se você começa com 1 terabyte ou 1 terabyte, nós estaremos lá com vocês. Então, nós triplicamos nossos negócios do ano passado para esse ano, e já estamos a caminho também de triplicar novamente esse ano. Próximo, por favor. Obrigada. Então, como o Felipe estava mostrando, nós conectamos todos os times de qualquer lugar do mundo. Essa é o nosso maior diferencial, com acesso imediato, né? Me dá um segundinho aqui. Então, acesso imediato e global, então não importa onde teu time esteja no mundo, consegue acessar os mesmos arquivos e trabalhar ao mesmo tempo com colaboração. Nós somos escaláveis, porque, de novo, nós estamos na nuvem, então você pode começar tão pequenininho, ou você pode ir crescendo ao longo do tempo, ou você já pode começar com 1 terabyte, sei lá, que fica melhor para vocês. Porque para nós é stream on demand, né? Então, a gente transmite por demanda. Então, de acordo com a necessidade, vai fazendo stream, então não está baixando mais. E como o Felipe comentou sobre o egress, nós cortamos muito dessa parte do egress, ajudando nossos clientes a minimizar o custo por causa disso, porque a gente faz o stream on demand e a gente não precisa baixar o arquivo inteiro. É seguro, como eu estava comentando antes, por causa da criptografia Zero Knowledge, AES-256. Como eu estava comentando, a gente vê cada objeto como vários blocos, e isso ajuda a reduzir o custo e também faz a aplicação ser mais segura. Inacreditavelmente flexível, porque não importa que tipo de MEM, DEM ou NLE, qualquer coisa que vocês usarem vai ser a mesma coisa para a gente. Se funciona com o teu local drive, vai funcionar com a gente, porque nós, novamente, nós somos
um local drive conectado com a cloud, né, com a nuvem, e fácil de usar e colaborar entre times de qualquer lugar do mundo. Novamente, é fácil de usar porque nós somos transparentes, continua o mesmo segmento, mesma forma que você usa qualquer outro tipo de programa, nós vamos estar ali. A única diferença é que nós vamos ajudar você a colaborar com vários times em qualquer lugar do mundo. Próximo slide, por favor. Obrigada. E para terminar, eu coloquei aqui algumas coisas que os nossos clientes têm falado, alguns nomes bem grandes, como vocês podem ver, Adobe, Shell, são nossos clientes. Também ali tem uma agência do governo americano também falando sobre a gente. Nós temos clientes de todos os tamanhos. Uma coisa que eu gostaria de falar, foi muito engraçado. Duas coisas. Uma, que eu estava numa reunião esses dias atrás e o nosso cliente falou: Lucilink é que nem um bolo de chocolate. Você dá um pedaço e as pessoas querem mais e mais e mais. E eu adorei o que ele falou sobre isso, porque realmente é bem isso. Quando você começa a usar a aplicação, você quer mais e você quer continuar usando, e daí você traz mais gente. Quando você começa a ver os resultados, você começa a economizar tanto tempo quanto dinheiro, também ajuda a você querer usar mais e mais, né? E um outro estudo de caso que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, teve eu não posso falar o nome, mas teve um cliente nosso que durante a pandemia, eles começaram a ter problemas, porque eles tinham mais de 60 escritórios no mundo inteiro, e eles estavam tendo problema com compartilhamento, e daí ter que ficar mandando drive de um país para o outro, estava demorando demais, muito caro e tudo mais. E eles começaram, e daí quando teve o lockdown, né, todo mundo foi trabalhar de casa, e eles estavam tendo maior dificuldade. Como que a gente vai fazer? As pessoas não têm, né, todo o arquivo, as coisas que precisam. Então, eles entraram em contato com a gente, começaram pequenos e começaram a gostar muito da nossa plataforma. E hoje em dia eles falam para todo mundo, eles são um dos maiores clientes nossos que ficam falando para todo mundo sobre a gente por causa disso, porque eles realmente gostaram, e eles falam que a maneira como eles faziam as coisas antes do Covid como mudou hoje em dia com o Lucilink, é totalmente diferente. Eles falam que quando a equipe deles de Londres termina às 5:30 da tarde, a equipe do lado leste dos Estados Unidos já pode dar continuidade nos arquivos, porque está tudo lá, tudo fácil de acessar, e eles podem continuar, e eles até falam, nós seguimos o sol. Então, o mundo inteiro, conforme vai acabando o horário de trabalho, o outro lado já está pegando. Então, é muito legal isso, ver como eles cresceram, ver como eles desenvolveram a forma de compartilhar, de trabalhar junto, num momento tão difícil como o Covid, né? Então, isso ajudou muito, claro, a nossa empresa a crescer quando o Covid apareceu, mas a gente também está ajudando muitos clientes a ver a possibilidade que tem aí fora de pegar e as pessoas poderem trabalhar de casa, ter essa flexibilidade e não precisar ficar gastando tanto com mandar arquivos ou ter que ir para a empresa para pegar arquivos, porque vai estar tudo lá, tudo de fácil acesso. Então, para mim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou parte do Lucilink. Eu sou a única brasileira no time todo e tenho muito orgulho disso, mas uma coisa que eu gostaria também de lembrar é que nós temos o CIS como nosso parceiro, né? Então, se quem quiser entrar em contato, quiser aprender mais, por favor, entre em contato com o CIS para eles poderem ajudar vocês. E será o maior prazer, maior honra de estar nas ligações e conversar com cada um que queira aprender mais sobre a nossa empresa.
Ok, obrigado, Mary. Foi bem interessante a apresentação. Sem dúvida, nós temos também em casa alguns exemplos assim na nossa empresa que a pandemia também nos demandou fazer ações parecidas, né? E pelo que tu traz aqui com relação à LucidLink, ela acaba acelerando esse processo. E depois que pega o gosto, acho que realmente ele se torna viciante, é quase como a história do bolo, como tu estava falando, né? Pô, tu provou, tu quer continuar, né? Bom, dando continuidade no nosso painel, eu convido agora o Eduardo Muni, ele representa aqui a TVU, e a TVU, enfim, é uma empresa já de longa data, né? Que vem trabalhando originalmente com as questões aí de contribuição, mas tem avançado muito também nas suas diferentes tecnologias para a parte de produção, né? Então, Eduardo, queria que tu dividisse um pouco conosco aí a experiência da TVU. Legal, Cauê. Obrigado primeiramente à Sete e a todos pelo convite. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, se puder compartilhar já. Bom, vou fazer uma breve introdução da TVU para quem não conhece. A TVU ela é uma empresa americana, ela fica baseada em Mountain View, na Califórnia. A gente tem mais de 15 anos de mercado e a gente está presente aí das grandes empresas de mídia e entretenimento. A gente está presente em mais de 30 países, seja com escritórios regionais ou então com representantes. E, enfim, um dos escritórios é aqui no Brasil. A TVU ela começou, como o Cauê bem comentou, há 15 anos atrás, mas com o famoso Mochilink, né? Então a gente começou com o desenvolvimento de um produto, que era o encoder portátil, e aí a gente foi expandindo o nosso portfólio e hoje a gente chegou nesse ecossistema, onde a gente tem do lado esquerdo toda a parte de aquisição de conteúdo, do lado central aí que é a nossa nuvem que a gente chama de produção e distribuição, e do lado direito que são as saídas, né, que é a parte de distribuição, onde a gente pode entregar para uma CDN ou então para uma emissora aí, através do recebendo o sinal através do nosso servidor. Indo direto agora para o tema que é de produção remota, o Felipe aí explicou os vários as possibilidades, né, que a gente tem de fazer a produção remota, seja via arquivos ou então via live, mas a produção remota ela tem alguns objetivos aí, né, principais, que seja ou redução de custo ou então aumentar a eficiência, como a Mari mesmo comentou, ou então até trazer a parte de padronização, né, de eficiência e padronização do própria produção daquele conteúdo, né. Então eu vou trazer algumas aqui alternativas que a gente tem como solução para produção remota. O primeiro seria o TVU Time Lock, que nada mais é do que a sincronização de Mochilinks. Então, a transmissão de Mochilink é super conhecida, mas a gente pode também utilizar o Mochilink não só para cobertura de eventuais, mas também de pequenos eventos, né? Então, a gente tem a possibilidade de usar o TVU Time Lock para fazer a sincronização dos Mochilinks e fazer a cobertura de eventos. O TVU RPS, que é o nosso encoder multicameras, que o Felipe já deu uma introdução, e o TVU Producer, que é o nosso switcher de produção virtualizado. Virtualizado é um termo, na verdade, errado. Ele é um switcher de produção baseado em nuvem, porque a gente, como o Felipe comentou, a gente sempre desenvolveu a nossa solução direto para a nuvem, né? A gente não está virtualizando, pegando um appliance e colocando na nuvem. Na verdade, a solução já está desenhada direto para a nuvem. Bom, principalmente para as produções internacionais, falando um pouco do TVU Time Lock, ela pode ser usada tanto para cobertura de eventuais ou então de coberturas de pequenos eventos, né? Um exemplo clássico é as coberturas internacionais, onde você tem a redução de custo, porque você não precisa mais mandar toda uma equipe grande, você manda parte da equipe que vai trabalhar na aquisição do sinal e a parte da equipe ela fica na sua central de produção recebendo esses sinais e trabalhando realmente na produção. Então, para eventos principalmente internacionais, eu vejo o TVU Time Lock com uma grande solução. E aqui um outro exemplo que é uma produção que a gente fez junto com uma produtora parceira, que é o Diário do Havaí. Estou trazendo até um case um pouco antigo, propositalmente, que a gente tinha esse desafio de produzir
um programa diário aí por 15 dias, uma produção de 1 hora diária, e aí essa produtora ela decidiu fazer a produção toda remota, então eles mandaram, a gente alugou para eles 3 Multilinks, entregou isso no Havaí, e a gente tinha só 3 pessoas lá da equipe fazendo essa produção. Aqui no Brasil, recebendo esse sinal, tinham então 8 pessoas que estavam trabalhando efetivamente ali nos controles. Esses sinais eles chegavam, obviamente, sincronizados, e ele tinha ali o set e fazia a transmissão desse evento. Essa aí foi uma transmissão que foi direto para o canal off, no caso. Aí algumas fotos da produção em si. Aqui ó, a central técnica com os servidores aqui recebendo os sinais. Bom, a segunda alternativa que a TVU tem como para fazer a produção remota em si, que o Felipe já deu uma introdução, é o TVU RPS, que é o nosso encoder multicâmeras. Então ele é um transceiver, um encoder e um decoder. A gente tem possibilidade de trazer até 6 sinais do ponto do evento para a central de produção, e a gente tem possibilidade de retornar 2 sinais. A gente pode cascatear essas caixas e chegar até um número de 24 sinais vindo do evento, e a gente retorna 8 sinais para o local do evento. O TVU RPS ele tem várias funcionalidades em cima disso, né? Então você pode ter bitrates diferentes para cada câmera, você pode, uma câmera que você precisar de mais detalhe, você aumenta o bitrate, uma outra que seja, sei lá, um placar ou alguma coisa que você não precisa de detalhe, você abaixa o bitrate para que você tenha maior ganho na eficiência e na utilização da banda em si de conexão que você tem com o local do evento, né? A gente pode criar um túnel IP, então outras funcionalidades como remotar uma câmera PTZ, a gente pode fazer isso, a parte de comunicação ou TALI, você pode trazer e enviar por esse túnel IP. E aí o TVU RPS ele tem várias maneiras de você também criar a parte de segurança disso. Então a gente pode pegar um encoder e mandar para 2 decoders, ou ter redundância da própria conectividade, né? Então os decoders e os encoders eles podem ter 2 conexões, por exemplo, e aí a gente faz o que a gente chama de link aggregation, onde os 2 links eles trabalham simultaneamente, e você tem ali a troca dos links e de forma automática, né? Isso sem percepção para o usuário. E a TVU ela sempre busca a utilização mesmo da internet pública, uma internet convencional, não uma internet dedicada, uma fibra pagada. Alguns exemplos aqui, então um exemplo clássico seriam 6 sinais do ponto do evento para a central de produção. E aqui um outro exemplo, que seriam 4 câmeras PTZ, e aqui nesse caso a gente já está integrando junto com o TVU Producer, que é a próxima solução que eu vou falar. A gente tem possibilidade de mandar tanto esse sinal para a nuvem, tanto também para um decoder, e tem possibilidade também de você mandar para os 2 lugares. Você pode mandar para a nuvem e receber também no decoder como um backup. E aqui no caso a gente está até fazendo o controle dessas câmeras PTZs através do Producer. Você tem possibilidade de, inclusive, através do Producer, controlar as câmeras PTZ. Um case que foi feito, foi uma cobertura de um jogo do Ponte Preta e Bragantino, também algum tempo atrás, em março de 2020, onde a gente produziu esse evento, aí, trazendo esses sinais para a central e fazendo o corte, enfim, toda a produção normalmente. Aqui o diagrama da produção. Então, nesse caso, a gente tinha só 6 câmeras e os multilinks como uma redundância disso, só com a câmera principal, mas com as redundâncias do RPS, você pode não precisar de ter uma outra redundância, assim como o multilink. Aí depende realmente do orçamento do evento. Bom, o TVU Producer. Então, o TVU Producer é o nosso switcher de produção cloud-based, nativo, que ele tem, basicamente, ele tem todas as funções que um switcher de produção appliance ele tem normal. Então, a gente pode receber N sinais IP, a gente pode fazer toda a parte de gráficos, e a gente tem toda a comunicação integrada com isso também. Bom, aqui tem
Falando um pouquinho dos tipos de entrada, a gente tem possibilidade de integração, obviamente, com todo o ecossistema da TVO, então, com os Multilinks, o TVO Anywhere, que é o nosso aplicativo, ou então com o TVO Partyline, que é a nossa ferramenta de comunicação. Então, obviamente, a gente tem integração com as nossas soluções e também a gente tem integração com protocolos de padrão de mercado. Então, se você tiver um sinal RTMP, SRT, enfim, todos os sinais comuns de mercado a gente tem integração com isso. E aí o producer ele faz, assim como o RPS, a sincronização desses todos os sinais para que você possa fazer o corte entre essas fontes e não tenha problema de sincronismo. Assim como um switcher de produção, a gente pode fazer toda a parte gráfica. A TVO ela tem um grafo que é intrínseco dele, né? São gráficos mais simples, Steel, PNG, ou a gente tem também integração com outras ferramentas de mercado, assim como a Singular Live, a Neverknow, a Flowix, que tem capacidade de fazer gráficos mais avançados. A TVO ela tem uma outra solução, que é o TVO Partyline, que ele faz toda a parte de comunicação do evento. Então, tanto os talentos como a equipe de produção, ela fica dentro dessa ferramenta para que aconteça ali toda a coordenação do evento, né? Então eles ficam todos ali se comunicando em tempo real, né? Todos eles no mesmo tempo, e no caso dos talentos, a gente pode pegar esses talentos e rotear para dentro do producer, fazendo com que eles virem uma fonte realmente do producer, né? O producer ele tem entre 3 versões, a gente tem a versão de 4 câmeras, 8 câmeras e 12 câmeras, e além das fontes, a gente tem também um servidor de vídeo integrado nele, que a gente chama de Clip Player. Então, se você tiver vinhetas ou qualquer coisa que você queira fazer transmitir durante o evento, você usa esse servidor também cloud-based dentro do producer. Parte de áudio, assim como num controle convencional, a gente tem um áudio mixer separado. Na verdade, você pode ter a possibilidade de usar tanto ele separado, dando para uma segunda pessoa fazer a produção, então você pode ter o próprio operador ali fazendo tudo, né, que é o que a gente chama de one man show, né, que é uma pessoa fazendo toda a produção. Então você tem essas possibilidades. O producer ele é uma ferramenta colaborativa, né, então você pode ter uma pessoa para fazer o corte de vídeo, outra para fazer a parte gráfica e outra para fazer a parte de áudio, ou então uma pessoa só faz tudo isso. Como o Felipe comentou, a TVO ela fornece a solução, ela é realmente 100% SaaS, então realmente o cliente ele recebe um usuário e uma senha, faz o login disso, starta a produção, e assim como quando a máquina virtual tiver no ar, ela já está possibilitando de fazer essa transmissão. As saídas que o producer tem, a saída pode ser todas as redes sociais, a gente tem integração intrínseca mesmo com todas as redes sociais, então Facebook, YouTube, Instagram, enfim, todas as redes sociais, a gente pode também mandar para uma CDN, ou então receber esse sinal em banda base no próprio receptor da TVO. Aqui só uma tela um exemplo aí do Audio Mixer. E aqui falando um pouquinho do Partyline, que é essa ferramenta de comunicação. Então, o Partyline, só para complementar, ele é realmente uma ferramenta de comunicação de toda a parte de produção e também os talentos, né? Então, dentro do Partyline, a gente tem realmente uma matriz de áudio, onde todos os participantes eles podem escolher quem ouvir, quem falar. Então, ele funciona realmente como se fosse num conceito de um intercom. Então, as pessoas que estão dentro do Partyline, ela tem essa matriz independente, se ela não quiser ouvir o diretor de TV que fica ali dando a coordenação o tempo todo, ele pode mutar essa pessoa e ficar ali ouvindo os outros participantes. Então, cada participante dentro do Partyline, ele tem uma matriz de áudio independente, tá? Dentro do Partyline você tem, assim como num ambiente de colaboração de ferramenta de comunicação mesmo, ele tem um host que ele tem o controle de todos os participantes. E aí ele pode falar individualmente com cada participante. Então você tem aquelas opções de tipo push to talk para falar com aquele participante, aí ele dá algum tipo de coordenação durante o evento. E aqui, para finalizar, vou trazer mais um caso que foi também feito já há algum tempo atrás, que foi em maio de 2020.
era uma produção de 6 a 8 horas diárias, foi a transmissão por 12 dias. A produção ela foi totalmente feita em nuvem, foi logo no início da pandemia, onde não tinha possibilidade de fazer de outra forma, que é coisa que a gente já estava falando aqui, que realmente a pandemia ela acelerou a adoção dessas ferramentas, e foi uma transmissão, no caso, para o Sport TV 2. Então era o campeonato do CBCS, aquele jogo de Counter-Strike, onde a gente tinha 3 multilinks, um com o narrador, um com o comentarista e um terceiro fazendo o stream do jogo. Todos os sinais eles iam para o producer, e esse sinal era transmitido para o Sport TV na época, vindo para o nosso servidor, e a gente mandando servidor para servidor com o Sport TV. Aqui mais algumas telas aqui do producer. E aqui a última, só para exemplificar que a produtora que, no caso, produziu esse evento, ela tinha a possibilidade de fazer a produção da primeira forma, né, trazendo os sinais via Multilink e produzindo de uma maneira convencional, mas na época estava até impedido de fazer esse tipo de transmissão, então por isso que foi escolhido na época fazer a produção em nuvem. Então a produção realmente foi toda feita em nuvem. E é isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, Eduardo. Pô, se alguns anos atrás a gente falasse que a gente teria um suíte de produção inteiro na nuvem, eu acho que muitos duvidariam, né? Mas pô, hoje já é uma realidade, né? Já tem se concretizado em eventos, né? Bom, na medida que a gente estava fazendo algumas apresentações, algumas perguntas vieram já pelo nosso canal, e eu vou começar pelo Felipe, depois tem uma pergunta para a Mary também e uma para o Eduardo, tá? Bom, para o Felipe, Wagner Lopes da Silva, essa operação só aceita 6 câmeras? É a pergunta dele. Não. Na verdade, a gente pode agregar mais servidores. Então, a verdade é assim, isso seriam só os sinais, vamos dizer assim, os sinais de câmera que fossem SDI ou NDI, por exemplo, que a gente tivesse transmitir para um lado para o outro, mas a gente pode agregar mais servidores, então a gente pode escalar isso. Mas também, por exemplo, transmissões como celular, depende do device que você está mandando, uma mochila, isso pode ir de forma direta. Mas se a gente estiver falando de puramente o SDI ali, a gente pode escalar esses servidores e ter os sinais que você precisa. Não está limitado a 6 sinais. Maravilha. Mary, o João Braz Borges, ele tem uma pergunta que eu acredito que seja para ti. Ele coloca o seguinte: você faz o upload direto do campo de captação, faz a edição e depois faz o upload do material. Faz a edição e posteriormente arquiva o material não utilizado. Você poderá ser reutilizado em outra versão da edição? A pergunta dele é se isso é possível. Então, na verdade, assim, se no campo de captação eles conseguem conectar num drive, eles conectam dentro do LoosLink também, normal, sem problema nenhum. E assim que o arquivo vai começar a subir na nuvem, o time em outro lugar no mundo já pode começar a fazer edição na mesma hora. E quanto à parte de reutilizar, então o que acontece assim, nós temos um negócio que se chama snapshot. Então, toda vez que você faz uma alteração naquele arquivo, vai fazer a mudança, né? Mas com o snapshot, você pode ter o arquivo anterior no snapshot, que você pode decidir que eu não quero fazer essa alteração, é só você ir no snapshot e puxar de volta e você tem o arquivo anterior. Então, sim, tudo isso para dizer que a resposta dele é sim. Ele pode fazer tudo isso que ele falou. Tá, ok. Obrigado, Mary. Eduardo, tem uma para ti aqui. O Alan Henning. Olá, como fica a comunicação para as transmissões com o RPS? Comunicação entre cinegrafistas e produtores e master, por exemplo. No RPS, a gente tem a possibilidade de ter uma interface de áudio, né? Assim como nos servidores. E aí você faz a comunicação por essa interface. Então você pode ligar, por exemplo, essa interface de áudio no seu intercom e aí você conecta com as fontes, né? É assim que é feita. É como se fosse um multilink mesmo. Você pode fazer a comunicação independente ali por fonte. Ok. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui. A gente tem mais 10 minutos, em torno de 10 minutos ainda do painel, então, na verdade, vou pedir para vocês também
terem algumas respostas mais rápidas. E vou começar contigo, Felipe. Quais as principais diferenças de entregar conteúdo na versão mais tradicional, ou seja, da produção remota, que entrega na emissora, versus entregar na nuvem? Cauê, a grande diferença, tentando ser breve aqui, é basicamente o lado de recepção, né? Assim, se a gente tiver os mesmos meios de transmissão, a gente tem que levar os sinais sincronizados, tanto para a emissora quanto para a nuvem, a gente precisa do mesmo equipamento. Então, a gente vai precisar de um celular, ou de uma mochila, ou de um RPS, por exemplo. Mas do lado da nuvem, a gente já tem toda a decodificação lá. A gente pode não só receber isso com os protocolos de transmissão daquele próprio fabricante, no caso a TVU, mas a gente pode receber outros protocolos de transmissão. Toda a decodificação, então você não tem equipamento para decodificar nada. Lá decodificou, fez, produziu, entrega. Aí na emissora você vai precisar, sim, do appliance, ter lá um decodificador e tirar esse sinal e levar para a cadeia de forma tradicional. Então, basicamente, a grande diferença é essa. Ok, maravilha. Mary, tem uma para ti também. Qual a principal diferença entre o sistema da LucidLink versus concorrentes? Eu acho que tu abordou um pouco isso, mas queria que tu comentasse também a respeito disso. Então, para a gente, a maior diferença é que nós somos, como eu falei durante a apresentação, né? Nossa apresentação é transparente, ou seja, você não vai mudar nada do teu processo de produção que você já tem, você vai continuar igualzinho, porque a gente apresenta como se fosse um disco local. E a outra diferença também é a forma de segurança que eu comentei sobre um bloco, um arquivo, vários blocos, ao invés de um arquivo e um bloco, que faz ser mais seguro do que outros concorrentes que existem. Ok, obrigado. Eduardo, com relação ao producer, né? Quando a gente tem várias fontes e a gente precisa sincronizar, existe aí uma diferença entre um e o outro, do tempo de um e outro, né? Qual delay deve ser introduzido no sistema para garantir o sincronismo das diferentes fontes? De que forma a gente deve fazer isso? Tá. Bom, o sistema ele tem uma maneira de gerenciar o sincronismo dessas fontes, né? Então, fontes que são da TVU, que são fontes tipo Grid, TVU Anywhere, Mochila, a gente está utilizando o nosso protocolo proprietário, que é o S+, então a gente tem o controle disso, né? Mas várias outras fontes, né, vários outros protocolos, ela tem o que a gente chama de timestamp. E aí que é esse marcador, e a gente sabe, através desse marcador, gerenciar ali o delay de cada fonte para que fique sincronizada. Fontes que não têm o timestamp, aí a gente pode setar um delay particular daquela fonte, né? Então, se você tem uma fonte que você até queira aumentar o delay, você pode ir lá e aumentar o delay individualmente por fonte. Ok, obrigado. Chegou mais uma pergunta aqui, para a Mary, do Fernando Moura. Tá? A pergunta dele quando a Mary se refere a objetos, ela se refere a arquivos/files determinados ou a conteúdos específicos? Como se faz a diferenciação se o sistema é agnóstico e não sabe o tráfego da rede? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta certa. Então, ele está perguntando se, tipo, quando eu falo de objetos, então, quando você coloca um file na nuvem, nosso sistema quebra em vários objetos. É nesse sentido. Então, o teu file vai ser quebrado em vários objetos para ser mais seguro. E para também, né, ter a garantia da segurança de ninguém conseguir ver. Então, quando eu falo sobre objetos, eu estou falando o teu file, né, o teu arquivo, sendo quebrado em vários objetinhos para ninguém conseguir entrar. Desculpa, qual que é o resto da pergunta? E daí, que era a questão de arquivos/files determinados ou a conteúdos específicos, né? Como faz a diferenciação se o sistema é agnóstico e não sabe o tráfego da rede? Então, não tem essa de files determinados ou específicos. Qualquer arquivo que for posto dentro da LucidLink vai ser feito da mesma forma, vai ser sempre quebrado em vários objetos, em vários blocos, né? Por causa disso. E o sistema não faz diferenciação, porque a gente vai ler todos esses arquivos da mesma forma e vai passar pelo mesmo processo, não importa se é um arquivo de áudio, se é um arquivo de vídeo, se é um arquivo, até mesmo um PDF ou o que for. Ok, maravilha.
Bom, queria agradecer novamente a vocês aí pela oportunidade, de dividir conosco aí as diferentes experiências, né? Então, com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do Tracks e agradecemos a presença de todos. Fiquem de olho daí aqui é uma chamada para o nosso público, tá? Fiquem de olho na nossa programação no site setexperience.org.br e acompanhe os próximos debates. Teremos aí mais alguns tracks super interessantes, tá? O maior evento de tecnologia, mídia e entretenimento da América Latina está chegando, então, não esqueçam de garantir a sua participação no SET Expo. E aqui eu gostaria de também fazer uma chamada daí para o meu assado, né? No dia 24 de agosto, às 14 horas, na Sala 2, eu também vou participar de um outro painel moderando produção remota, como conectar os dois lados. A gente fala muito de um lado e do outro, mas assim, e esse meio, né? Então a gente vai abordar as diferentes técnicas e tentar entender um pouquinho mais o que é o mais adequado para cada um deles, né? Por fim, agradeço novamente a todos vocês e nos vemos no SET Expo 2022. Um abraço. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.